E o Flamengo vence o Botafogo por 2-1 com gols de Paquetá e Pulgar e se classifica avançando no Campeonato Carioca. Chororô, chororô, Alex Telles detona a arbitragem, mas isso já é conhecido por todos nós, né? Só vale quando é pra eles, quando é pro Flamengo não vale. Felipe Luiz revela desconforto de Pedro contra o Botafogo e liga o alerta. Lucas Paquetá manda recado pro técnico Felipe Luiz sobre posição onde prefere jogar. Fica ligado, Filipinho, jogou muito, nosso craque. Após críticas no gol do Botafogo, Andreu fala em obrigação de evoluir no Flamengo. Flamengo pensa em repatriar João Gomes, mas ganha concorrência pesada. E Bruno Henrique, hein? Será que vai se aposentar ou não? A assessoria se pronunciou falando aí sobre o craque do Mengão, querido ídolo aí. Agora, antes de seguir com tantas e tantas informações, eu gosto de pedir, irmão, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Flamengo. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Da família tu já é, DNA rubro-negro tu também tem. E a gente ama o Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos pro início desse nosso vídeo. Vamos lá? Muita informação. Pulgar decide no fim e Paquetá volta a marcar depois de, acho que de 8 anos, gente. É muito tempo, né? Mas que bom, que bom. Vamos falar sobre o jogo, né? Sobre o primeiro tempo, sobre o segundo tempo. Tem muita coisa pra gente tratar aqui. O Flamengo venceu o Botafogo por 2-1 na tarde deste domingo, ontem no Engenhão, e carimbou o passaporte para as semifinais do Campeonato Carioca. Com gols de Lucas Paquetá, que voltou a marcar, como disse, após quase 8 anos, e de Eric Pulgar na reta final, o time de Filipinho Luiz chega entre os quatro melhores após flertar com o quadrangular do rebaixamento. É uma vergonha, foi uma maior vergonha que a gente teve aí nos últimos anos, né, cara? Tá numa situação dessa complicada, torcendo aí pra resultados de Madureira, de Boa Vista, de Nova Iguaçu. Pô, brincadeira. Quem deu ruim pro Nova Iguaçu no final das contas, né? Que assumiu a vaga do Flamengo. Agora o Mengão foca no Lanús, adversário desta quinta-feira, dia 19, pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. E aí, Falando sobre o primeiro tempo, que a gente vai fazer aquele resumo bacana, o jogo começou quente, com o Flamengo pressionando a saída de bola do Botafogo desde os primeiros minutos. Você provavelmente gostou muito, né, de ver o Flamengo voltando a marcar sob pressão, não dando muito espaço, mas a gente sabe que no final das contas deu ruim, porque os jogadores mostraram realmente um cansaço. O Flamengo não consegue manter esse ritmo os dois tempos. Por isso que o Felipe Luiz precisa ter sempre um outro estilo de jogo, porque depois que cai, irmão, é pressão do outro time. O goleiro Andreu, revelado pelo Botafogo e agora defendendo o gol do Flamengo, foi alvo de muitas vaias da torcida rival. Torcedor do Botafogo, né, cara? Chorando aí. O primeiro gol saiu aos 18 minutos, após uma roubada de bola, né, no meio campo. Bruno Henrique arrancou e serviu Lucas Paquetá na entrada da área. Com muita categoria, o meia finalizou para o fundo das redes, marcando o seu primeiro gol desde o retorno ao clube. E aí, falando sobre esse gol, meu irmão, é muito chororô. Eles ficaram reclamando que o Vitão fez falta no jogador do Botafogo, não me lembro agora, recordo bem. Mas o Vitão, na verdade, a bola estava ali meio que saindo da zaga deles. E aí o jogador do Botafogo não conseguiu dominar a bola. O Vitão chegou por trás um pouco. O cara, quando sentiu que o Vitão estava atrás, já se jogou no chão. E o Bruno Arleu, né, o juiz do jogo, não marcou falta. Ué. E aí os caras começaram a chorar, porque dali, né, a bola terminou chegando nos pés do Bruno Henrique, que serviu o Paquetá. E chutou fraco até pro gol, tá? Mas bateu de chapa, colocado bem no cantinho esquerdo do goleiro, Neto, que não conseguiu pegar a bola. Então não adianta ficar chorando. O Botafogo até tentou, tá, nesse primeiro tempo ainda, responder com transições rápidas, mas pecou nas finalizações. O goleiro André teve eu me esqueci o nome do jogador, cara, também do Botafogo, mas fez uma boa... Quase saiu da área para tentar impedir, porque o cara ia chegar de frente. E aí o garoto jogou pela lateral, né?
à esquerda do gol do Flamengo. E aí, falando sobre o segundo tempo, você que viu o jogo, a segunda etapa trouxe um Botafogo muito mais agressivo. Aos 8 minutos, o zagueiro Alexandre Barbosa aproveitou o levantamento de Alex Telles e de cabeça encobriu o goleiro André, que ficou no meio do caminho, empatando o duelo. Nesse caso aí, tá, o próprio Pulgar acha que falhou, ele falou que falhou no gol. O goleiro André, eu vou falar ainda sobre ele, né, sobre a questão do gol, né, mas ele estava um pouquinho adiantado. Acho que foi sim uma falha também do goleiro. Então, uma falha na marcação do Pulgar. Teve gente até que falou que o Alexandre, o Barbosa fez falta no Pulgar. Eu acho que não foi falta, né? Vamos parar de mimimi, né? Não dá o tempo todo, foi uma falta. Eu acho que o goleiro André foi realmente quem pecou nesse gol. O técnico Felipe Luiz mexeu no time, promovendo as entradas de Everton Cebolinha, Arrascaeta e Everton Araújo. Tá? Lembrando que Luiz Araújo também entrou. As mudanças surtiram efeito e o Flamengo voltou até a controlar as ações. E aí, falando sobre as entradas, né, gente? Pô, tá de brincadeira. Eu não tô entendendo o Felipe Luiz, a gente continua sem entender. Porque o Samuel Lino, ruim demais, foi vaiado pela torcida. E aí o Felipe Luiz até em entrevista reclamou, dizendo que, pô, tava chateado, que a torcida xingou e vaiou o jogador. O cara não joga nada, Felipe Luiz. Então você para de ficar botando ele como titular, pô. Toma vergonha, cara, nessa tua cara, meu irmão. E o Plata dentro de campo também é outro, que só sabe marcar. É -1, pô. Ah, mas ele faz o que eu peço. Para com isso, pô. Para com essa panela, cara. Pô, deixa de ser maluco, irmão. Bota aí, cara, Pedro e Bruno Henrique pra jogar junto, irmão. Pedro... Bruno Henrique pela esquerda, Pedro ali como centroavante, cara. Para de inventar, pô. O Bruno Henrique também não fez nada durante o jogo. Ah, mas deu um passe para Paquetá. Pô, mas ali um passe é comum, né? Mas o cara tá fora de posição. E é claro que pela ponta esquerda, quem tá pedindo passagem é o Cebolinha. Então por que não botou o cara desde o início, gente? Pô, vamos deixar de ser louco, cara. E assim, que bom que fez mudanças na zaga, que vinha uma draga. Agora vamos ver contra o Lanús. Vai botar o quê de novo? Léo Ortiz e Léo Pereira? Ou já vai fazer vai mesclar, deixar um Vitão jogando, um Danilo? A gente não pode dar mole, né? Para fechar, tá o segundo tempo, o gol decisivo veio aos 38 minutos. A Arrascaeta cobrou o escanteio, a bola ficou meio que viva ali na área, né? E sobrou pro Eric Pulgar. Na verdade, teve um desvio do Vitão, tá? O Vitão desviou de cabeça, sobrou pro Eric Pulgar, que cabeceou ali, pô, queima roupa com o goleiro Neto. Tem gente que tá falando que o Neto falhou de novo, porque rebateu a bola novamente pro Pulgar, mas não teve jeito. O Pulgar cabeceou 2 vezes, tá? E fez o gol do Flamengo. E é o segundo gol seguido do Pulgar no jogo, né? E a gente vai parar para analisar, se a gente for parar para analisar, o Flamengo segue, tá? Que bom que vencemos, ó, classificado, tamo junto. Torcida tá comemorando, eu tô comemorando, todo mundo tem que comemorar. Mas o Flamengo não jogou bem. Não jogou bem. Mais um jogo aquém do que a gente espera. Jogou um pouco melhor. Ah, então tá evoluindo? Não, eu acho assim que o Felipe Luiz precisa deixar de ser pardal e voltar a escalar do jeito certo. Passar a escalar do jeito certo. Entendeu? Pedro ia entrar, parece que sentiu. Eu já não sei se sentiu. Será que o Pedro... Porra, 22 minutos, 25 minutos do segundo tempo, botar o jogador? Será que o Pedro não quis entrar no jogo? E aí falou que tava sentindo ali a coxa? Eu não sei, cara. E é direito do jogador, pô. A gente teve agora recentemente Luiz Araújo mandando recado que quer mais minutos. O cara entrou, jogou bem. Vai botar o Luiz Araújo no próximo jogo? Vai deixar o Plata, que não joga merda nenhuma. Então o Felipe Luiz precisa tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara e escalar quem joga mais, pô. E parar de ficar mudando o jogador de posição. O Paquetá jogou muito bem como segundo volante. E mandou até um recado aí pro Felipe Luiz. Eu vou trazer isso daqui a pouco no vídeo. Então, botar jogador para jogar na posição. Não tem que ficar inventando. Para de inventar. Ah, mas o Flamengo foi muito campeão ano passado. Eu tô cansado de falar isso. Com um time desse milionário tem que ser campeão mesmo, pô. Ah, mas os outros técnicos que passaram foram técnicos ruins. E se o Flamengo não ganha, você tá dizendo aí que o Felipe Luiz era ruim também. Você só tá dizendo que o Felipe Luiz é bom, os que falam pra caramba, é porque ele ganhou. E ganhou de novo. Porque o Palmeiras deu mole pra caramba no final. Ganhou porque tivemos sorte de termos classificado após na Libertadores, tá? Temos sorte de termos classificado depois de quase ter sido eliminado na fase de grupos. Então, cara, o futebol do Flamengo ano passado foi aquém, esse ano também. Ah, mas ele ganhou muito ano passado. Rapaz, com um time desse, tem que ganhar. O técnico que chega aí não ganha. Aí tem gente na rede social que fala assim pra mim: então me diga aí nome
de treinadores. Já falei um monte, irmão. Entendeu? Quase todos que estão na Europa, quase todos são melhores que o Felipe Luiz. Então tem como contratar outro técnico, se assim for necessário. Não estou pedindo cabeça do Felipe Luiz não, tá? Eu estou dizendo que se tiver mal, o Flamengo precisa tomar uma decisão no futuro. Agora, ficar refém de técnico, como ficamos? Porque nem renovar ele queria? É isso. Agora, com a vitória e a classificação, o Flamengo enfrentará o Madureira, tá? Em jogos, só para lembrar, em jogos de ida e volta nas semifinais do Campeonato Carioca. O primeiro jogo está previsto aí para o próximo domingo, dia 22, no Maracanã. Já a volta deve acontecer no dia 1º de março, com o mando do tricolor suburbano. Vale destacar que a FERJ ainda não falou sobre o horário e deverá definir, né, o horário nos próximos dias aí. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E como não poderia faltar, teve chororô, meu irmão, dos jogadores do Botafogo. Alex Telles detonou a arbitragem no lance do gol do Flamengo, né, o gol do Paquetá, e disse, se fosse do outro lado, ele quis dizer que seria marcado, né, gente? Mas a gente já conhece essa história. Se tem jogo entre Flamengo e Botafogo, todo mundo sabe que é certo que terá choro dos jogadores adversários. E foi o que aconteceu. Após o fim do primeiro tempo, Alex Telles criticou a arbitragem por suposta falta no tento do gol rubro-negro aí, no gol do Paquetá. E aí, se você for parar para analisar, meu irmão, o gol, né, o Bruno Henrique tocou, deu uma assistência, o Paquetá bateu. O Vitão só chega, meu irmão, ali nas costas do jogador, mas não fez nada, cara. Aí não pode encostar nas costas que o jogador já se joga. Foi o que aconteceu. E aí se você então, Alex Telles, e você torcedor do Botafogo, for pegar lá o lance do Plata que tomou a cotovelada, o VAR não chamou. Bruno Arleu só deu amarelo. Ali era lance para vermelho. Teve vermelho? E aí você tem o Royal entrando dentro da área. Foi pênalti? Teve uma carga em cima do Royal. Era pra ter sido pênalti? Pô, vamos parar de chororô, cara. Vocês vivem nessa porcaria, sendo chamado de bairro, porque é um time pequeno, que toda vez chora demais. Não pode perder. E no final, querendo arrumar confusão. Aquela falta lá que o cara fez no Luiz Araújo, levantando o jogador, dando uma banda no jogador, o zagueiro do Botafogo, que entrou no segundo tempo, né? Pode aquilo? Hein? Pode isso, Arnaldo? Para de palhaçada. Então, assim, de novo, fazem falta o tempo todo, tem lance perigoso, lance para vermelho, mas para vocês não tem problema. Mas quando o Flamengo acontece algum lancezinho, foi falta, não era para ter sido gol deles. Toma vergonha na cara, que cena patética ver vocês chorando. Toda vez tem choro do Botafogo em jogo contra o Flamengo. Sua opinião aí, você, flamenguista? Era para ter sido marcada aquela falta? Sua opinião é importante. E o técnico Felipe Luiz revela desconforto de Pedro para o jogo contra o Botafogo e ligou um alerta, né? Uma cena envolvendo Pedro intrigou quem assistia a vitória do Flamengo sobre o Botafogo. O camisa 9 foi chamado por Felipe Luiz e já se preparava para entrar em campo, mas voltou ao banco e sequer foi para o aquecimento novamente. Após o jogo, o treinador revelou que o atacante relatou dores. Vamos ver aqui as palavras do técnico Felipe Luiz. Pedro relatou que está com uma dor no adutor e sentiu que poderia arrebentar caso entrasse. Ele deixou a decisão com a gente e eu, é claro, não quis arriscar, disse o técnico Felipe Luiz. O atacante, é claro, né, deverá ser reavaliado pelo departamento médico e, caso necessário, passar por exames de imagem para detectar uma possível lesão. Esse processo vai determinar se o atacante estará à disposição do técnico Felipe Luiz no jogo contra o Lanús na próxima quinta-feira, dia 19, pela ida, né, da Recopa Sul-Americana. Agora, vale lembrar, tá, que Pedro retornou de lesão muscular recentemente, no final da temporada 2025, e até retornou antes do previsto nesta temporada para se preparar, né? O Pedro voltou a treinar, voltou a correr, né, buscando aí um melhor condicionamento físico. Neste momento, o departamento médico do Mengão conta com 2 nomes. 2 nomes que estão descansando. Jorginho, todo mundo sabe, né, com dores na coxa. Temos também o Wallace Ian e o Saul, que vem aí tentando melhorar a sua recuperação para que volte logo, né, depois de ter operado o tornozelo.
E aí você deve estar se perguntando, pô, mas se o Pedro não tiver disponível para jogar no jogo contra o Lanús? Bruno Henrique entrou, atuou aí contra o Botafogo, eu não acho que fez uma boa partida, né, mas provavelmente ele deverá ser o titular aí como falso 9, né? Vamos ver. Reportagem. Caso o Pedro não possa atuar, a tendência, de fato, é que Bruno Henrique entre no comando do ataque. E aí, sendo questionado, né, Felipe Luiz questionado quanto ao desempenho, tá, do camisa 27, ele lembrou que o atacante foi titular no jogo do título da Libertadores e destacou que o jogador sempre vive no sacrifício quando entra dentro de campo, sempre mostra muita vontade. E aí assim, gente, mas vamos lá. O Felipe Luiz, a gente sabe que ele tem os seus queridinhos, ele tem a sua panela. Eu acho que o Pedro, tá? É a minha sensação, não quis entrar no jogo. Eu acho que ele não sentiu nada não, mas já está começando a ficar insatisfeito com a postura do técnico Felipe Luiz não colocá-lo para jogar como titular. Ah, mas ele tem entrado. Mas quando ele entra, o Felipe Luiz não monta um esquema para o cara jogar. A bola não chega. E aí depois, no segundo tempo, quer botar o cara faltando 20 minutos? Eu não acho que o Felipe Luiz anda agindo corretamente com o atacante. Eu acho que daqui a pouquinho o Pedro vai, meter o pé do Flamengo. Queria saber a sua opinião. Porque o Felipe Luiz segue dizendo que o Plata faz o que pede, o Samuel Lino, o Bruno Henrique joga muito, não jogou nada no jogo, não jogou nada. Mas, pro Felipe Luiz, todos esses são sempre elogiados. Mas, quando é com o Pedro, desce a marreta no jogador. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Quero saber a tua opinião sobre esse contexto aí, essa informação sobre Pedro, Bruno Henrique, Felipe Luiz. Lucas Paquetá manda recado para Felipe Luiz sobre posição onde prefere jogar no Flamengo. Durante o intervalo, o camisa 20 comentou sobre atuar mais recuado e sobre o tento anotado aí no retorno ao Flamengo. Lembrando que o Lucas Paquetá fez um belo gol no jogo de ontem. Uma bola fraca, uma batida certeira ali, né, com classe, mas fez um gol pro Flamengo, o primeiro gol do jogo. Palavras do Lucas Paquetá, vamos ver aqui, ó. Mais importante que o gol é que o Flamengo está fazendo um bom jogo e está vencendo. Lembrando que ele falou isso no intervalo, né, do primeiro para o segundo tempo. Então, por isso que está vencendo, né? E aí ele segue dizendo, como eu disse, o gol vai acontecer naturalmente. É continuar trabalhando para sair daqui com a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, iniciou o Lucas Paquetá. E aí ele seguiu aqui dizendo, palavras dele. Eu e o Felipe Luiz conversamos muito. Ele sabe muito bem aonde eu me sinto à vontade para jogar. E eu sempre estou à disposição para ajudá-lo. Seja como foi hoje, mais recuado, ou normalmente na minha posição. Vamos lá. Lucas Paquetá jogou como segundo volante. Um pouco mais recuado, irmão. Mas chegando, mesmo assim chegando à frente, porque ele tem uma qualidade. O Gal se ficando um pouco mais para trás. Essa é a posição. Ah, mas eu vou botar ele como ponta direita. Ou como meia direita, como o Felipe Luiz falou recentemente. Não jogou nada, não conseguiu jogar. A posição que ele joga melhor é aquela, de segundo volante. Então, Felipe, recado dado. Falou em campo hoje, Paquetá. Apesar de que no segundo tempo ficou apagado. Mas aí eu acho que é questão do condicionamento físico. E o Felipe Luiz precisa entender que os jogadores não vão conseguir marcar sob pressão o tempo todo, 2 tempos. 90 minutos, com mais os acréscimos, vamos botar aí, 100 minutos praticamente. Os caras correndo que nem maluco atrás da bola, não dá. Tem momentos que o time vai precisar ficar um pouco mais tranquilo, recuar as linhas, baixar as linhas, para poder ter fôlego, E de novo, o ataque do Flamengo segue inoperante. Plata não faz gol, Samuel Lino não faz gol, Bruno Henrique até de vez em quando faz gol, mas na posição dele é melhor, tem que botar ele na posição dele, como centroavante, com um time às vezes um pouco mais fraco, como foi contra o Sampaio Corrêa que fez 2 gols, acontece, mas bota o jogador na posição, irmão, e monta um esquema pro Pedro jogar. A gente não vai parar de falar isso aqui, porque é importante. Tem um monte de jogador na rede torcedor na rede social falando que o cara não joga nada mais, o Pedro é um ruim, é um cone, tudo porque o Felipe Luiz vem queimando o jogador. Após críticas no gol do Botafogo, o goleiro André fala em obrigação de evoluir no Flamengo. Vamos para a reportagem? Vamos lá.
O goleiro André sofreu algumas críticas dos torcedores do Flamengo por conta do gol aí sofrido contra o Botafogo ontem, né, nesse último domingo. O arqueiro que enfrentou seu ex-clube sofreu um gol de cabeça de Barbosa, mas em cobertura, né, o que alguns torcedores entenderam como uma bola defensável. Eu também acho que era defensável, foi sim uma falha, mas pô, o cara tá começando agora, né, gente? Tem que dar tempo ao tempo. Apesar das críticas, André não se abalou e mandou uma real aí, hein? Palavras do jogador: é preciso seguir trabalhando. E aparentemente prometeu também evoluir nesse gol do Flamengo. De acordo com o arqueiro, ele vai assistir ao lance para analisar o que fez de errado. Dessa forma, ele pode trabalhar em cima, é claro, dos possíveis erros cometidos para seguir melhorando no Flamengo, onde briga, é claro, por posição com Agustín Rossi, argentino que já soma títulos importantes pelo Flamengo. E aí ele falou aqui, ó, tirar um trecho aqui da fala dele, importante para você, torcedor do Flamengo. Quanto ao gol, ainda não tive tempo para poder analisar, mas é sempre chato tomar um gol, com certeza. Vou rever o lance, poder ver o que eu posso melhorar, essa é minha obrigação, melhorar e trabalhar todos os dias aqui dentro do Flamengo, comentou o jogador. E eu quero saber de você, torcedor, acha realmente que foi uma falha do goleiro? E aí no contexto todo, né, atuou bem ou não pelo Flamengo? Sua opinião é importante aqui pra gente. Flamengo pensa em repatriar João Gomes e vem ganhando concorrência pesada da Itália. João Gomes pode ser o próximo garoto do Ninho a retornar ao Flamengo da Europa, gente. Mas o Flamengo terá sim concorrência no sonho de repatriar o volante. Além do rubro-negro, o Napoli está de olho na contratação do meio-campista aí do Wolverhampton. O Napoli já até conversou com representantes de João Gomes no início deste ano aí para sondar uma transferência, mas o negócio, que bom, né, não avançou até uma definição. Agora, com o Wolverhampton brigando pelo rebaixamento, a equipe italiana retomou o contato para entender a possibilidade do negócio, né? A informação é do jornalista aí Valentim Furlan. Essa possibilidade de rebaixamento da Premier League também é o motivo para o interesse do Flamengo. Isso porque o Wolves provavelmente vai abaixar a pedida de 50 milhões de euros, algo em torno de 313 milhões, feita aos interessados nos últimos anos. Ainda assim, a concorrência é um obstáculo para o Flamengo. Além do Napoli, João Gomes é constantemente ligado a outros clubes da Premier League, como o Manchester United, e a tendência é a permanência na Europa. A única maneira de um negócio com o Flamengo acontecer de fato é o jogador manifestar o claro desejo de retornar ao clube, similar ao negócio feito aí com o Paquetá. Lembrando que foi contratado em junho, de 2023 pelo Wolverhampton por 18,7 milhões de euros. João Gomes, até o momento, soma mais de 100 jogos pelo time inglês e tem contrato válido até junho de 2030. Eu quero saber de você, torcedor. Acha que o Flamengo deveria buscar trazer o João Gomes? Como é que está ali a questão da volância? Será que o Paquetá já não pode ser esse volante? Segundo, jogou muito bem. Você gostaria de ver o João Gomes no Flamengo? Sua opinião nos comentários. Ah, mas o Alan foi embora. Mas a gente tem bastante gente, né, eu acho, nesse meio de campo ali, ainda mais como volante. Sua opinião é importante. E o nosso craque Bruno Henrique, 27, vai ou não vai se aposentar neste ano, no final de 2026? Vai jogar mais um ano, mais 2 anos pelo Flamengo? Ou de fato o jogador já decidiu parar? Fica comigo que eu vou te contar, e essa é a última informação desse vídeo. A assessoria de Bruno Henrique se pronunciou após as matérias que apontaram aí a possibilidade de aposentadoria do atacante do Flamengo ao fim da temporada 2026. Em nota oficial, o staff do Camisa 27 negou que exista qualquer decisão nesse sentido e tratou as informações como equivocadas. Toma aí na cara, os seus repórteres sacanas. Nos últimos dias, reportagens destacaram que 2026 é o último ano de contrato do jogador com o Flamengo e levantaram a hipótese de que o atleta poderia encerrar a carreira em dezembro. Algo cogitado pelo próprio atleta após o Brasileirão de 2025. Então também não é uma informação sem fundamento, né? O Bruno Henrique falou que ia parar, gente. Então, aí o pessoal fica especulando demais, né? Mas a assessoria está negando. A manifestação da assessoria, contudo, vai na direção, né, que reforça que não há uma definição sobre o futuro ainda do jogador. Vamos ver aqui as palavras da assessoria do BH.
Ao contrário do que vem sendo noticiado pela imprensa nos últimos dias, o staff do atacante Bruno Henrique vem a público esclarecer que o atleta não cogita se aposentar ao final da temporada. Com contrato vigente com o Flamengo até dezembro, o camisa 27 está focado em alcançar os objetivos do clube em 2026 e, no momento oportuno, definirá o seu futuro com seus agentes e familiares junto ao Flamengo, disse a nota da assessoria. O comunicado também destaca que o foco do jogador está totalmente voltado apenas para a temporada. Internamente, a situação contratual é tratada com naturalidade. Assim como fez na última temporada, a diretoria vem priorizando ajustes no elenco antes de negociar as renovações. Você acha que o Flamengo deveria renovar? Eu acho que com o Bruno Henrique dá mais um aninho agora, né? O cara vai daqui a pouco chegar aos 36, 37 anos. Então, tá jogando bem. Mais um ano de contrato. No final do ano, depois da temporada, analisar. Dá para jogar mais um ano? Dá um contratozinho de mais um ano para o jogador, estendendo aí. Aos 35 anos, Bruno Henrique segue como peça importante no elenco e mantém participação frequente nas partidas. A definição sobre continuidade, extensão de contrato ou eventual saída só deverá acontecer perto do fim da temporada. Eu quero saber a sua opinião sobre uma possível renovação do jogador Bruno Henrique. Mas é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. É isso, muito bom ter vocês aqui. Obrigado por ficar comigo até o final. Saudações rubro-negras, para sempre, Mengo. Até o próximo vídeo.